Hoje é 20 de fevereiro e eu fiz uma postagem ontem chamando como título Lula e o Holocausto. As manifestações são diversas, mas eu só passo aqui para dizer o seguinte: nós precisamos saber que o mundo não termina amanhã, não termina mesmo. Então funciona assim. Se alguém critica o Estado de Israel pelo que está fazendo, pelos excessos que o governo de Israel está cometendo, numa ação que nasce de um ato terrorista bárbaro cometido pelo Hamas, Israel age para se defender e deve agir para se defender. Ele não pode cometer, o Estado de Israel, crimes de guerra, matança indiscriminada, mulheres, crianças, idosos, civis. Isto é fato. E também não podem todas as pessoas que de alguma maneira criticam estes excessos cometidos pelo Estado de Israel, por Benjamin Netanyahu, serem chamados de antissemitas. Não. Observem o discurso do Estado de Israel e do governo de Israel. Quando ele chama o mundo para a defesa das suas posições, ele conclama que a humanidade fique do lado da civilização. E todos aqueles que criticam os excessos da guerra são tratados como antissemitas. Não. A comunidade judaica não é o governo de Israel, é importante que se diga isso. E é exatamente porque a comunidade judaica não é o Estado de Israel que o erro que o Lula cometeu foi tão gigantesco. Tão gigantesco. Porque a fala acaba transversalizando e agredindo o povo judeu, a partir de uma questão tão cara não só aos judeus, mas à humanidade. O Holocausto é uma marca que a humanidade deve preservar como memória da barbárie, da insanidade humana. Hitler chamou isso de a solução final. Nada pode ser comparado ao que aquela máquina nazista produziu, a máquina de guerra nazista. Também não é possível que aqueles que se levantam contra a iniquidade sejam tratados como inimigos das causas da humanidade. Como antissemitas, como pessoas que, por criticarem o governo de Israel, estariam criticando o povo judeu. Não, não estamos, não. Isso é o que tem que terminar. E o exemplo mais acabado dessa insanidade é que no Brasil, uma extrema-direita que flerta com o nazismo, que recebe representantes de partidos neonazistas na sede do governo brasileiro, como o Bolsonaro fez, que tem nos grupos neonazistas brasileiros seus apoiadores, sejam hoje tidos como os grandes defensores da causa do povo judeu. É estranho isso, no mínimo estranho, para não dizer de um mau caratismo gigantesco. Não vou nem falar daqueles que usam o nome de Deus em vão e fazem uma misturança total para defender posições que jamais, na prática, defenderam. Dizem que a parúcia acontecerá em Jerusalém. Jesus Cristo lá voltará. Informa aos navegantes, os judeus ainda esperam o Messias. Jesus não faz parte das crenças judaicas. Mas assim, de iniquidade em iniquidade, nós vamos andando. Nós não paramos para pensar. Reafirmo, Lula erra
quando escorrega feio, e não poderia escorregar, é o presidente da República, e atinge todo o povo judeu. Na verdade, atinge todos aqueles que são humanistas. Erra. E erram aqueles que tratam os que criticam os excessos da guerra, os crimes da guerra, as matanças patrocinadas por Benjamin Netanyahu como antissemitas. Não somos antissemitas. Mas, confesso, precisamos ter um certo cuidado. Não dá para sair por aí defendendo qualquer coisa como claque de auditório. Dizer que o Lula errou é um ato de respeito ao Lula e à sua história. Como ele vai sair dessa? Esperamos. Ontem eu escutei o presidente da Confederação Israelita falar num programa de televisão. Muito ponderado, muito ponderado. Espero que Lula ouça o que o senhor lá disse. Muito ponderado. Chegou a hora de botar fim nessa escalada. Porque vamos combinar. Digam o que quiserem. Lula não é antissemita. Lula não é racista. Lula não é homofóbico. Lula não é intolerante. Eu posso não gostar da política do Lula, mas eu não posso atribuir a ele o que ele não é. Que fez uma cagada gigantesca? Bom, os fatos estão mostrando. E não é porque se mostram os fatos que estão autorizados, por exemplo, a dizer que eu. E confesso que ninguém disse isso nas minhas postagens. Venha a ser um antissemita. Não, não sou. Eu só critico os excessos do Estado de Israel, praticados contra um povo indefeso. Hamas, terrorista que é Hamas. Palestinos, não. São um povo com tanta dignidade quanto o povo de Israel. Um abraço.